Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Não nos deixemos possuir. Não, pulou um pouco o final. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Meus irmãos, você vai notar, eu espero que você note isso, mas que a liturgia até aqui nos conduziu e nos trouxe a esse texto. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós estamos diante de uma das passagens mais ricas de toda a Escritura. E caberíamos fazer aqui pelo menos uns 4 ou 5 sermões, baseados nessa única passagem. Mas como nós não temos muito tempo, e nós também não queremos cansar os irmãos, nós vamos fazer aqui aquilo que nós vamos chamar de um voo panorâmico sobre toda a riqueza desse texto. Mas em alguns momentos nós vamos baixar um pouco a altitude para olharmos mais de perto as preciosidades que a palavra de Deus deseja trazer e ministrar aos nossos corações nessa noite. Nós queremos falar sobre obras da carne versus fruto do Espírito. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, mas ela foi trazida pelo comentarista bíblico Warren Wiersbe, e ele contou a história do porco, do corvo, da pomba e da ovelha. E na sua ilustração ele diz que nós podemos comparar o comportamento da pessoa não regenerada ao comportamento do porco e do corvo. O porco, nós bem sabemos, é um animal imundo que gosta de se revolver na lama. O corvo é uma ave carniceira. Ambos sempre procuram algo imundo para se alimentar. Se você olha, por exemplo, para a história bíblica, lá em Noé, quando Noé estava na arca, a Bíblia diz que ele soltou um corvo, e o que aconteceu? Esse corvo foi embora e não voltou. Por quê? Porque certamente ele achou comida com fartura para se alimentar no meio de toda aquela sujeira. A Bíblia diz que depois Noé soltou uma pomba, e a pomba foi, e o que aconteceu? Ela voltou. Isso quer dizer que ela não achou um lugar limpo onde ela pudesse estar. Na segunda vez, ele solta a pomba e a pomba não volta mais, porque ela achou um lugar limpo para pousar onde ela poderia estar. E o Wiersbe, ele termina a sua história dizendo o seguinte, que a nossa nova natureza gerada em Deus é como a ovelha e a pomba. É diferente do porco e do corvo, porque a ovelha e a pomba estão sempre ansiando por aquilo que é limpo. Assim também, o coração, a alma, a vida de alguém que foi regenerado, que foi lavado, foi redimido pelo Evangelho de Cristo Jesus, é alguém que está sempre buscando, ansiando por aquilo que é limpo, por aquilo que é santo. E eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, esse anseio é o anseio que está presente no seu coração? Você tem ansiado pelas coisas limpas do Senhor? Você tem ansiado pelas coisas santas que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas? Eu não sei se você sabe o porquê da palavra de Deus usar a expressão obras da carne
e fruto do Espírito. Mas obras referem-se ao resultado do esforço e do trabalho humano. Fruto refere-se àquilo que surge de modo natural, sem que haja a participação do ser humano. Obras da carne são o resultado do que nós podemos potencial e efetivamente produzir através da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, a parte da graça de Deus, afastado do Evangelho do Senhor, eu e você humanamente só podemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor e que está ligado com as obras da carne, obras pecaminosas e que são impureza e imundícia diante do Senhor. O fruto do Espírito é o que o Espírito Santo de Deus produz naturalmente na vida de todos aqueles que foram regenerados e convertidos pela palavra de Deus. Em outras palavras, se você é alguém que já deu ouvidos pela maravilhosa graça de Deus ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se você é alguém que encontra-se prostrado diante da cruz do Senhor e caminha com o Espírito Santo de Deus habitando no seu interior, você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida e produzindo esse fruto que é obra do céu, não é algo forjado na terra, que é uma produção do Pai Celeste e que vai ser desenvolvido nas nossas vidas. Mas para que fique claro, fique mais claro para nós, falemos um pouco de cada uma dessas expressões, obras da carne e fruto do Espírito, e o que a palavra de Deus nos expõe sobre ela. Em primeiro lugar, quais são as obras da carne? Nós lemos aí. As obras da carne, do versículo 19 até o 21, Paulo faz aí uma lista de todas essas obras. E é interessante que ele conclui no versículo 21 dizendo, coisas semelhantes a essas. Quando ele termina a lista, ele termina dizendo, e coisas semelhantes a estas. Por que ele faz isso? Porque esta lista, embora seja uma lista ampla de obras da carne, de pecados que nós potencial e efetivamente cometemos, essa lista não esgota tudo aquilo que a nossa carne pecaminosa pode fazer. Para você ter uma ideia, eu contei aqui pelo menos outros 13 textos que nos trazem listas semelhantes a essas de pecados terríveis e que com certeza desagradam a Deus. Mas voltando aqui à nossa lista, nós vamos ver, como eu falei na semana passada, que esta lista de 15 pecados, nós podemos dividi-la em 4 grupos de pecados, para que fique mais fácil, mais didático. O primeiro grupo é o grupo dos pecados sexuais. O segundo grupo é o grupo dos pecados religiosos. O terceiro grupo é o grupo dos pecados sociais. E o quarto grupo é o grupo dos pecados pessoais. Nos pecados sexuais, nós encontramos 3. Os 3 primeiros estão aí. É a prostituição, a impureza e a lascívia. A prostituição indica o pecado em área específica da vida, a área das relações sexuais. A impureza, essa impureza inclui a impureza dos atos, das palavras, dos pensamentos e das intenções do coração. E por fim, ele fala da lascívia, que indica o amor ao pecado tão despreocupado e tão audacioso que a pessoa deixa de se preocupar com o que Deus ou os homens pensam das suas ações. Note que nesses 3 pecados há uma gradação que, à medida que ele vai avançando, à medida que ele vai descrevendo, vai se aumentando a gravidade das consequências desse pecado, ao ponto que a pessoa vai ficando com a sua consciência cauterizada. Quando Paulo escreve isso, ele escreve no contexto, pensando no contexto a qual estava inserido o povo de Deus à sua época. Ele vai falar aqui que na Grécia Antiga, o relacionamento sexual antes e fora do casamento era praticado sem nenhuma vergonha. E alguns comentaristas vão dizer que Roma aprendeu a pecar com a Grécia. Quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, esta tornou-se tristemente em seus pecados muito mais grosseira. E a sociedade, na época, desde o mais alto escalão até o mais simples cidadão, era cheia de homossexualidade. E se nós pensarmos, comparando a sociedade da época
para a qual Paulo escreve e tem em vista o seu contexto, não está muito diferente daquilo que nós temos vivido em nossos dias. As mesmas obras que potencialmente a carne, o desejo humano, a parte da graça de Deus pode produzir, continua sendo realidade também em nossos dias. E esse é o pano de fundo em que Paulo escreve sobre as obras pecaminosas da carne. Mas além desses pecados sexuais, o segundo grupo fala de pecados religiosos. E os pecados religiosos são apenas dois. Ele fala de idolatria e de feitiçarias. Ambos são uma ofensa direta a Deus, pois tratam-se da perversão do culto a Deus. Idolatria é um culto prestado a outros deuses. Hoje na escola dominical falamos um pouco a respeito de idolatria. Idolatria não é apenas aquele que se prostra diante de uma imagem, diante de um ídolo, mas idolatria é tudo aquilo que nas nossas vidas ocupa o lugar de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo, se algo na sua vida tem ocupado o lugar de Deus, é obra da carne, é pecado, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado e abandoná-lo. Quando ele fala de feitiçarias, a feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. A palavra grega para feitiçarias, ou feitiçaria, é farmaqueia. Lembra-nos aí, farmácia. Está relacionado com o uso de remédios e drogas com propósitos mágicos. Quando nós olhamos para esses dois pecados, tanto a idolatria como a feitiçaria, esses dois pecados, essas duas obras da carne, achavam-se estreitamente associadas ao paganismo da época. Tanto a idolatria quanto a feitiçaria eram, portanto, exemplos dos pecados do culto pagão, sendo que a primeira fornecia um substituto para Deus, e a segunda, a feitiçaria, simulava as obras do Espírito Santo. E Paulo vai rechaçá-las. Paulo, à luz da palavra do Senhor, vai condená-las, porque tais obras não devem dizer respeito a homens e mulheres que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há um terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos pecados sociais. Encontramos aí do versículo 20 até o versículo 21. E nessa nós temos uma lista maior nesse grupo. São 8 pecados. Eu não vou adentrar em todos. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E quando nós olhamos para esta lista de 8 pecados, nós vamos encontrar aqui obras que também estão sendo rechaçadas, estão sendo aqui reprovadas pela palavra do Senhor. Vou falar aqui um pouco dos ciúmes. Ciúmes, querer, aqui no sentido da palavra, é querer ou desejar o que o outro tem. Pode ser tanto coisas materiais, como posição social, reconhecimento ou honra. Em seguida, ao lado de ciúmes, ele fala de iras. Iras vai tratar acerca de um temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo. Aqui nós encontramos o famoso pavio curto. E eu te pergunto, você é pavio curto? Você mal acendeu, já estoura? Isso é uma obra da carne e tem sido rechaçado e reprovado pela palavra de Deus. Encontramos aqui também, quando a palavra nos traz a nossa tradução na revista atualizada, facções. Essa palavra é muito interessante porque na edição revista e corrigida, a palavra ali não é facções, mas é heresias. Porque do original grego, nós encontramos lá aireseis. Aireseis é heresia, traduzido. É a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo, as Escrituras e a Igreja. Envolve abraçar crenças sem o respaldo da verdade. É muito provável que Paulo tenha usado esse termo com referência aos elementos divisores da igreja, que desembocaram em grupos ou seitas. Aqui citando o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário, o reverendo diz o seguinte: tais grupos exclusivos ou panelinhas fragmentaram a igreja. É mais que natural que esses grupos se considerassem certos e todos os outros errados. Paulo condenou semelhante sectarismo, taxando, adivinha do quê? De obras da carne. Por fim,
invejas, chamado de a maior enfermidade entre os homens. O invejoso não apenas deseja o que o outro tem, mas que os outros percam aquilo que têm e sofram por isso. Você já pensou numa coisa dessa? Que coisa extremamente danosa, que coisa extremamente pecaminosa, que muitas vezes pode estar presente no nosso coração e nós precisamos extirpá-lo com a graça do Senhor Jesus. Quando você olha para Romanos, capítulo 12, versículo 15, você encontra ali a palavra do Senhor nos exortando e dizendo o seguinte: alegre-se com aqueles que se alegram e chore com aqueles que choram. E eu quero te fazer uma pergunta: o que é mais difícil? Alegrar-se com aqueles que se alegram ou chorar com aqueles que choram? Eu tenho chegado a uma inequívoca e triste conclusão, que por causa desta obra pecaminosa da carne, chamada inveja, tem sido mais difícil para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós sejamos corrigidos, reprovados, disciplinados e restaurados pelo Senhor, se porventura nós nos enquadrarmos nesta obra carnal e pecaminosa que desagrada ao Senhor. Por fim, meus irmãos, o último grupo dos pecados são aqui os pecados pessoais. Se encontra no finalzinho do versículo 21, na parte B. Eles estão relacionados à intemperança ou abuso e à falta de domínio próprio na área de comida e bebida. Veja que ele traz bebedices e glutonarias. As bebedices referem-se à pessoa que se embriaga na busca de sensualidade ou prazer. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer lá no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. No mundo antigo, a bebedice era um vício comum. Os gregos bebiam mais vinho do que leite, e até as crianças bebiam vinho. Quando nós olhamos também para outra obra da carne, chamada glutonaria, a palavra grega aí é komoi, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. Ambos, tanto a bebedice como a glutonaria, são diversão que se degenera em devassidão. E quando nós olhamos, meus irmãos, para toda esta lista de 15 pecados, 15 obras condenadas pela palavra de Deus, divididas nesses 4 grupos, nós vamos ver que Paulo está aqui falando do resultado para os que tais obras praticam. Porque os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. E como eu disse, Paulo não está aqui falando do ato pecaminoso em si, mas ele está falando do hábito de pecar, de uma vida que vive mergulhada na prática do pecado e que pela sua própria carnalidade e força tem produzido essas obras que são pecados que desagradam ao Senhor. Quem vive praticando o pecado não tem prazer na santidade e não encontraria ambiente no céu. Quem pratica o pecado, diz a palavra, não herdará o reino de Deus. E essa palavra herdará é muito interessante, porque ela aponta para a hereditariedade. E isso é aquilo que passa de pai para filho. Para que nós possamos herdar o reino do Pai, eu preciso ser um filho de Deus. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão que às vezes até alguns inadvertidamente falam, né? Mas, pastor, todo mundo é filho de Deus. Já ouviu isso? Não é. Porque a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Aquele que, pela graça e misericórdia do Senhor, arrependido dos seus pecados,
que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo e já recebeu, já confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu interior, lhe dando condição de estar livre do pecado, do poder do pecado, lhe dando condição de optar em não mais cometer as obras da carne, mas ter o Espírito Santo de Deus produzindo o fruto dele, o fruto do Espírito na sua vida. Como falamos, meus irmãos, as obras da carne são produzidas por nós. É o que eu e você podemos fazer e temos cometido, temos feito. Mas o fruto do Espírito é aquilo que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar nas nossas vidas, através do nosso relacionamento com Ele, enquanto nós o buscamos e nós caminhamos na direção dEle. Quando nós olhamos esse texto, ele vai nos falar das obras da carne, mas Paulo vai contrastá-las com o fruto do Espírito. E você vai ver aí o fruto do Espírito, ele está descrito na palavra de Deus, e o fruto do Espírito é, lá no versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que nós podemos obedecer à lei do Senhor, estar dentro do padrão que Deus espera de nós? Nós não podemos fazê-lo por nós mesmos. Somente com o Espírito Santo de Deus habitando em nós e gerando em nós a natureza do Filho de Deus, gerando em nós essa natureza regenerada, é que nós teremos o Espírito produzindo em nossas vidas esse fruto que nos levará a fazer a vontade do Senhor e a agradá-lo em todas as coisas que nós fizermos. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que o verdadeiro Filho de Deus, nascido de novo, consequentemente, apresentará o desejo pelas coisas de Deus e o buscará. O que é que você tem desejado? Qual é o desejo que tem estado no seu coração? Quem sabe o Espírito Santo de Deus tem apelado ao seu coração, tem sussurrado aos seus ouvidos, tem falado com você. Você tem respondido a esse chamado do Senhor? Você tem respondido a esse trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida? Somente andando no Espírito, somente sujeitando-nos a Ele, somente sendo guiados por Ele, é que nós teremos vitória sobre as obras pecaminosas da carne e, naturalmente, teremos o próprio Espírito Santo de Deus produzindo, gerando em nossas vidas aquilo que somente Ele pode fazer. Como falamos na semana passada, o que é que você tem alimentado? Não adianta nós passarmos a semana inteira alimentando a nossa carne pecaminosa, quem sabe o domingo todo alimentando a nossa carne pecaminosa, e chegarmos aqui no domingo à noite dizendo: Senhor, trabalha na minha vida e haja com o fruto do Teu Espírito. Não. Nós precisamos cultivar e precisamos buscar no Senhor. É claro que se você estiver aqui e o seu coração for tocado pela palavra, você se quebrantar diante do Senhor e você buscar sinceramente ao Senhor, Deus pode fazer com que você tenha uma semana completamente diferente. Mas nós precisamos nos dobrar diante da palavra do Senhor e daquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas. Se você está em Cristo Jesus, a sua velha natureza já foi crucificada com Ele. Você precisa crer na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nessa semana seja uma semana onde nós vejamos clara e visivelmente nas nossas vidas o trabalhar de Deus, através do seu doce Espírito, gerando em nossas vidas o seu fruto, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar?